Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Prazer falar com vocês aí. Estamos gravando aí, hoje é domingão, solzão aí forte. Confesso que já tava gravando há um tempinho aí, há 8 minutos aí, daí deu uma ocorrido aqui, escolhi um lugar que eu achei que ia ser tranquilo. Daí deu uma briga aqui, os caras jogando o carregador, o celular, tá até o cabo ali, mas enfim. Já tava com 8 minutos. Já tava com 8 minutos gravado aí. E vamos lá. Então o tema da minha mensagem de hoje é Abraão, influenciador de servo. Essa passagem vai estar no texto base em Gênesis 24. E para quem não sabe, eu não vou fazer a leitura dela, mas vou resumir basicamente. Vou contar a história dela. Abraão já estava com a idade avançada, e aí ele não queria que o filho Isaac dele tivesse uma mulher daquela cidade onde ele estava. Era para voltar lá na cidade natal onde ele morava, para buscar uma mulher para o filho dele lá. E aí ele chegou no servo dele e falou assim: vem cá, vem aqui fazer um juramento para mim. E o legal desse juramento é meio esquisito, mas naquela época eu até achei meio legal. A partir de hoje eu vou fazer assim também. Quando eu for fazer um juramento com uma pessoa, falar: vem cá, coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Eu acho que teve uma época que era usada essa expressão também, né? Já não é a segunda vez que eu escuto essa expressão. Então o Abraão chamou o servo dele, o servo mais velho da casa dele, e o mais experiente é o cara que administrava a casa dele, era responsável pelas coisas, responsável por tudo. E aí Abraão chamou ele, falou: ó, vem cá, você coloca a tua mão debaixo da minha coxa, vai lá na cidade, na minha terra natal, e acha uma mulher pro meu filho. Beleza, daí o servo falou assim: mas senhor, se a mulher não quiser vir, daí é para me levar Isaac naquela cidade? Daí Abraão falou: não, tome cuidado, não é para levar ele daqui para lá não. Se ela não quiser vir, você está livre do nosso juramento. Beleza, fizeram ali o acordo. E o cara no outro dia partiu, pegou 10 camelos, se não me engano, pegou umas pulseiras de ouro de 100 gramas, 120 gramas, e partiu para lá. E aí chegando lá, tinha um poço onde as meninas vinham para pegar água, para tomar, saciar sua sede, levar para os camelos, levar para casa delas, enfim. E ele sabia que ali era um poço onde as mulheres vinham. Então ele fez uma coisa muito interessante. Ele dobrou o joelho dele e orou. Falou: Senhor, ele está orando para Deus: ó Deus, eu preciso levar uma mulher para a terra onde meu servo Abraão está, e eu preciso que seja assim. Se eu chegar nela e pedir água para ela beber, e ela me dá água de beber, e ela também dá água para os meus camelos beberem, então eu saberei que é ela a mulher que o Senhor tem pro filho do meu patrão lá, pro Abraão, que era Isaac, né? E aí ele fez essa oração. Antes dele terminar de orar, já estava descendo a mulher chamada Rebeca. A Rebeca então estava lá enchendo seu cântaro e falou para ele: ó, senhor, encheu o cântaro dela lá, o potinho dela lá. E aí o cara falou para ela: moça, me dá um copo de água aí. E ela olhou: tá bom, meu senhor. Pegou e deu um copo de água. E ela também fez o quê? Isso que ele orou. Falou bem assim: não, eu vou encher teu cântaro aí para você tomar água, e também vou dar água para teus camelos. Nisso ele ficou observando atentamente. Ela deu até os camelos encher. Então automaticamente foi a resposta de oração desse servo aí. Então essa é a minha pergunta hoje: como é a importância de nós termos bons influenciadores? Esse servo, por exemplo, ele teve um bom influenciador. Abraão era o homem da fé. A minha pergunta é para vocês: quem é teu influenciador hoje em dia? Quem você assiste ou gosta de ver no YouTube? Um pregador, ou um pastor, ou um artista, ou um podcast, que está muito na moda assistir o podcast. Quando você lê a Bíblia, quem vem na sua cabeça? Geralmente algumas pessoas, quando estão lendo a Bíblia, lendo a voz do falecido Cid Moreira. Outros, eu atualmente escuto bastante o Everton, tenho escutado ele lendo a Bíblia na minha cabeça.
A gente, quando era mais novo, via a foto do Dragon Ball Z do Vegeta. Com certeza, vou fazer um cortezinho aí, vou colocar a fotinha do Vegeta. Eu duvido que você não vai lembrar da voz dele. É incrível. Então essas coisas ficam na nossa cabeça. Então minha pergunta é, quem são os seus influenciadores? Você usa frase de texto ou fala? Com quais palavras? Você usa a palavra de quem que você copia? Uma passagem muito rápida aqui, que acredito que todos já tenham lido a história, quando Pedro nega Jesus. Tem lá no Mateus 26, 73, uma pessoa olha para Pedro e fala bem assim: você andava com Jesus. E ele nega. Daí o cara até afirma: não, o seu modo de falar te acusa. E isso é muito interessante, porque como Pedro vivia com Jesus o tempo todo, automaticamente a voz dele, o tom de voz, as frases que Jesus usava, automaticamente ia acontecendo isso com ele também. Então, ou seja, quanto mais você anda com a pessoa que é de Deus, você vai se aproximar mais de Deus também, porque vocês estão num pensamento comum. Agora, quando você é um cara de Deus e você anda com uma pessoa que não é de Deus ou conhece Deus, mas não pratica, você pode às vezes influenciar ele, mas às vezes, depende do ambiente que você está, você vai ser influenciado automaticamente. Então é isso. Se aquela pessoa que você está andando não toma uma atitude, uma postura de Deus, automaticamente, infelizmente, só se você for um cara muito de oração que você vai conseguir trazer aquela pessoa para Jesus. Mas isso vai ter que querer. A pessoa vai ter que, infelizmente, querer largar aquela vida lá. Então o importante é você estar andando com pessoas de dentro da igreja, do seu pastor, conversar com o seu pastor, amigos da igreja, pessoas que são firmemente com Deus. Não estou dizendo que as outras pessoas que não vão na igreja, o objetivo do vídeo não é esse, dizendo que as outras pessoas da igreja não são pessoas boas para andar e tudo mais. Não é questão disso, pode andar, mas a influência não pode ser dessa pessoa. Você precisa ter uma base, uma influência muito maior que andar na palavra de Deus. É esse o objetivo, tá? Não estou querendo fazer outro tipo de coisa, não controvérsia nenhuma. Então é isso. Então, e o legal, vamos lá pro versículo 2. Eu não vou ler o texto todo, que é muito grande. O servo é um servo mais velho da sua casa. Ele era um cara responsável por tudo que Abraão tinha. Então aqui eu digo, ele poderia ser o quê? Um gerente, poderia ser um encarregado da casa dele. Ele seria alguma coisa, ele era alguma coisa específica. Ele não era um cara Zé Ninguém. Ele era um gerente, alguma coisa, era um cara importante. Ele não era um cara que estava começando a dar com Abraão. Era um cara que Abraão confiava nele. Então ele mandou para a missão essa. Então no versículo 15, vamos lá no versículo 15, voltando lá antes dele terminar da oração, as coisas já estavam acontecendo. Voltando o 15 lá, quando ele estava terminando de orar, as coisas estavam acontecendo. A menina já veio correndo em direção ao poço. E o servo, quando viu a menina, aqui tá no versículo 17, o servo apressou. Então quer dizer o quê? Que ele não ficou parado só, ele orou, esperou Deus mandar os sinais dele e ele agiu. E foi atrás dele. É aquele famoso sinal, tipo, Senhor, se eu ver 3 Fusca verde passando na frente da minha casa, aí você mora na rua sem saída, né? Boa, mas vai ser difícil, né? Mas se for de Deus, se estiver muito firme com Deus, vai acontecer. Então, um pouquinho para baixo nos versículos, o servo agradeceu a Deus por Abraão. Por quê? Porque ele sabia que ao responder as orações, a Deus responder as orações, sabia que Abraão era com Deus. Então é isso interessante. E descendo mais um pouco no versículo 55, é aquele carinha, o Labão, que mais pra frente vai enganar o outro piazão lá. O cara vai trabalhar, acho que é pra Raquel. O cara vai trabalhar 7 anos pra uma e vai trabalhar mais 7 pra outra, porque é pra Raquel lá. E esse Labão aparece ali que o cara é malandro. Quando Rebeca tá chegando na casa dela lá pra contar o que tinha acontecido com a mãe dela, o que tinha acontecido com ela, que o cara falou pra ela que exatamente a oração e deu as joias pra ela, ela foi lá correndo contar pra casa dela, pra família dela. E aí o Labão já olhou as correntes dela, os negócios, e falou, pô,
esse cara tem dinheiro, né? Vou lá falar com esse cara. Então Labão já tinha uma malícia assim, já é um cara um pouco enganador. Então ele já foi lá ver. E aí, ele chegou lá, contou pra mãe da menina, contou lá pros irmãos dela, falou: ó, eu cheguei no poço, orei pra Deus, e aí Deus coroou com êxito. Deixa eu abrir aqui o Gênesis lá de novo. Vamos lá ver. Que é bem interessante. Aí Labão e a Betuel responderam: que isso vem do Senhor. Não há nada que podemos dizer, nem a favor e nem contra. Porque assim, o servo do Senhor, o servo de Abraão, já tinha orado, pedido a direção de Deus, contou para a família exatamente o que tinha acontecido, e aí Labão e a Betuel responderam que isso era de Deus. E aí eles não tinham nem que dizer assim nem contra. E uma coisa que me interessou aqui também, vou compartilhar depois nos tópicos finais, que lá no 55 eles não impediram ela de levar ela. Porém passou uma noite. Um dia antes eles falaram assim: não, pode pegar a Rebeca aí. Daí eles pegaram: não, vamos dormir uma noite. Daí eles dormiram uma noite. Aí depois, tá no versículo 54. Depois dele e os homens que acompanhavam, comeram, beberam ali e passaram a noite. Quando passou a noite, no outro dia seguinte, o servo de Abraão falou: então beleza, vamos embora. Chamou Rebeca e falou: não, vamos. Daí mas o irmão e a mãe tentaram impedir o cara. Não, deixe eu ficar com a jovem mais uns 10 dias. Tá aqui lá no versículo 55. Deixa eu ficar com a jovem mais uns 10 dias conosco, então vocês podem partir. E aqui também está o X da questão. Vou fazer um resumão no final. O servo falou não. Falou: não vai ficar com ela. O combinado foi esse. Eu contei para vocês. Acredito que teve uma conversa assim. Eu contei para vocês que a minha oração, Deus coroou com êxito a minha oração. E aí vocês me falaram ontem que não, que eu poderia ir. E hoje já tá mudando a conversa. E aí a minha pergunta é: quando Deus fala sim pra você e outra pessoa fala não pra você, quem que você vai ouvir? Porque foi o que aconteceu. O cara teve a resposta sim, mas outras pessoas ali falaram não. E eu inclusive eu coloquei aqui, ó, que até a jovem Rebeca chegou lá. Ela que teve que tomar a decisão, não tinha nada a ver com a história, mas ela acreditou no propósito que ele contou para ela. Ela acreditou na promessa, ela confiou na oração dele, confiou nele, e ela falou sim, eles partiram. Mas então a minha pergunta é: quando Deus fala com você, você aceita o que ele fala? Ou você joga a responsabilidade para outra pessoa, assim como as outras pessoas fez aqui com Rebeca, de transferir a responsabilidade para ela? Não, vamos chamar, o texto fala: não, vamos chamar a Rebeca aqui e ela vai decidir se ela vai ou não. Numa noite anterior eles falavam: não, beleza, pode ir, porque eles acreditavam no propósito. E depois dormiram e passaram a noite, e no outro dia falaram: não, vamos chamar a Rebeca e ver o que ela decide. Como é que está a sua vida? Você aceita o que Deus fala? Você acredita no plano de Deus e segue? Ou você acha que tem que ver o quarto sinal, esperar a outra pessoa decidir por você? Se aquela pessoa falar sim, você aceita e pronto, é isso. E quando Deus fala com você, é isso que nós temos que fazer. Nós jogamos a responsabilidade para outra pessoa depois do quarto sinal. É isso. Essas são a mensagem de hoje. Vamos eu coloquei em tópicos aqui, que nesse pequeno texto eu coloquei que nós devemos confiar nas nossas orações, de orar e também agir. Que ele orou, agiu, foi lá, falou com Rebeca e agiu. Então ele orou e agiu, ele confiou. Outra chave aí do segredo que eu estou te dando é ser discípulo de Jesus. Jesus tem que ser o nosso influenciador. Não estou dizendo que você não pode se espelhar em grandes pastores, grandes pregadores. Você pode se espelhar, você pode olhar, mas ele não tem que ser um parâmetro para você, porque ele vai errar, uma hora ou outra ele vai
aparecer no YouTube lá falando uma coisa que você não vai gostar. Se você for muito apegado a um pastor ou um pregador grande da palavra, uma hora ele vai falar uma coisa que você não vai gostar. Ele pode fazer uma coisa errada. Outras pessoas que te conhecem vai ver o seu pastor lá errando, ou alguém, ou ele falando algo, vai cobrar de você, ou vai falar com você, você vai ficar bravo. Então é não olhar para quem tem pecado. Você pode ter você pode estudar a palavra com ele, pode pegar trechos, mensagens da pregação dele e se ter um parâmetro. Mas eu não tenho pregador assim que eu olho assim e falo, cara, eu quero ser igual aquele pregador. Não, eu acho legal ele pregando, eu acho gente boa, ele prega muito bem, mas ele é que nem eu, ele é falho que nem eu. E assim, eu penso assim, Deus pode usar ele, quanto pode me usar também. Então isso mata. Mas eu não deixo de ver uma pregação dele. Quantas vezes já assisti pregação de vários pregadores que eu nem vou citar mais, mas na época eles eram muito bons, eu gostava muito deles. Mas hoje eu olho assim e falo, pô, não é isso que eu acho dele mais. Porque eu começo a ler a Bíblia e Deus começa a falar comigo e eu vou fazendo minhas coisas. Acredito que com você também pode ser assim. Porque não, você começa a ler a Bíblia e buscar a Deus e Deus fala com você. Vai te acordar na madrugada, e essa é a minha vontade, que ele te acorde na madrugada, que ele tire textos assim que nem o pregador pregou. E esse é o legal, que Deus fale com você de uma forma que nem outro, de uma forma que Deus fale exclusivamente com você, do que o pregador que você acha que é um pregador muito massa. Então é isso. Então, na verdade, você tem que ser discípulo de Jesus, e Jesus tem que ser o seu influenciador, não outra pessoa. Coloquei aqui. Ser grato pelas lideranças. Quando você tem um líder da igreja, um patrão, um supervisor, ou alguém que te manda fazer alguma coisa, você tem que ser grato. Ah, mas ele não vai bem, ele não lidera bem. Não interessa, a Bíblia diz que a gente tem que ser grato. A gente deve orar pela vida dele. E independente, quando a gente começa a orar pela vida dele, as coisas começam a fluir. Então eu coloquei aqui, porque esse servo de Abraão aqui, ele foi grato pelo Abraão. E ó, parando para pensar melhor aqui, ele foi grato. Como ele é um servo que já vem de longa data, quantas coisas erradas ele já não viu Abraão fazer? Então ele foi grato, independente se ele errou ou não. Ele viu Abraão fazer a coisa certa e seguiu ele. Abraão errou, nós já vemos nas pregações anteriores lá que Abraão deitou-se com a escrava dele lá e teve o Ismael, o filho Ismael. Então ele errou, ele se apressou na promessa de Deus, e aí a gente já viu nos outros vídeos. Então é ser grato pela liderança, independente de quem for, presidente, vereador também, vereador, ou guarda de trânsito, ou alguém que está organizando estacionamento. Um exemplo simples, alguém que está organizando o estacionamento da igreja. Ele está sendo o líder do estacionamento da igreja. Você tem que seguir ordem para a vida dele ali. Tem que seguir ordem para ele. Se ele falar estaciona o carro de ré, daí você pensa, pô, mas se eu estacionar de frente é melhor. Não, é de ré, é o jeito dele. E deixa, bola para frente, vida que segue. E honrar ele. Ele é a liderança, é o líder ali da igreja, do estacionamento. Então obedece e a vida que segue. São exemplos pequenos assim para você entender. Quem está comandando ali que a gente tem que obedecer. É aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então obedece o cara, o tiozinho do estacionamento da igreja ou da onde for. Vamos ver o outro lá. Quando Deus fala com você, esse aqui é legal. Quando Deus fala com você, Deus já deu sim para você. Você tem que aprender a dizer não para outras coisas, para outras coisas que vão querer dizer não. Se de repente Deus falou sim para você comprar um carro, por exemplo, você orou para Deus, falou que queria aquele carro e Deus falou sim, acabou. Se viu alguém vir e falar assim, mas você não deve comprar aquele carro, porque aquele carro é isso, aquilo, aí é com você. Eu, particularmente, se Deus falou sim, deu tudo certo, aprovou, é de Deus, você pesquisou, viu ali, leva o mecânico e tudo mais, tá tudo certo. Deus falou sim, irmão, acabou. Pode vir amigo, pode vir outro cara, pode vir
opinião. Pode vir um carro mais barato, pode vir uma coisa, cara, Deus falou sim, acabou. Você tem que aprender a dizer não, independente da situação. Mas tenha certeza que Deus falou sim, e não sair ansioso. E outro, o bônus que eu deixo é, para quem trabalha com negócio, vendedor, faz negócio na ansiedade, aqui tá o bônus. Eu sou ansioso pra caramba. Uma noite bem dormida muda a decisão de ontem. Coloquei aqui. Por que aconteceu? A gente acabou de ver. Tá tudo certo lá. A Sara, a Rebeca vai partir. Vai lá com eles lá. Tudo certo. Eles dormiram, beberam. No outro dia de manhã já estragou o plano. Então o propósito é esse. Esperar uma noite para decidir as coisas. Se hoje estava tudo certo, nesse caso aqui, estava tudo certo, era Deus falando sim, acabou. Já poderia pegar, arrumar a mala lá, subir em cima do camelo e picar o camelo, para não dizer picar a mula, picar o camelo. E aí é isso. E daí, mas só que como eles tiveram uma noite bem dormida, e aí mudaram os planos. Então assim, em partes, é muito importante você dormir e tomar decisão no outro dia. Porque às vezes a decisão de ontem não é bom para hoje. Mas nesse caso no texto era bom. Mas na nossa vida, vendedor, quem faz negócio, pessoas que mexem com negociação. Às vezes você faz uma negociação boa, que é para fechar no dia. Só que se às vezes você dormir demais, às vezes era para ter fechado ontem e não hoje. Então, são esses. Esse aí são nossas passagens de hoje. Espero que tenha gostado, espero que Deus tenha falado com vocês. E vamos estar orando aí. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem. Que nós possamos aprender cada dia mais. Que essa mensagem possa chegar no nosso coração. Que nós possamos ser pessoas que confiam em Ti. Pessoas que escutam a Sua voz quando você diz sim. Pessoas que falam não na hora certa e sim na hora certa. E também possamos ser pessoas que tomam atitude na hora certa. Nos abençoa, nos protege, guarda nossas vidas, nos ajuda a cada dia mais a ser discípulo de Cristo, andar nos caminhos de Jesus. Discípulo de Jesus nos ajuda a cada dia mais a melhorar nossos erros e que o Senhor venha continuar falando conosco cada dia mais. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está vendo esse vídeo, a casa dessas pessoas, o lar dessas pessoas, o trabalho dessas pessoas, aonde elas estivessem, Deus, que o Senhor transborde a vida delas e que cada dia mais ela consiga ser amigo de Deus e no futuro filho de Deus. E nós vamos crescendo cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Forte abraço a todos, desculpe alguma coisa, agradeço a todos aí que assistiram o vídeo e é isso aí, Deus abençoe a todos, forte abraço.